Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês podem ver em algum lugar desta tela, hoje a gente vai falar sobre diário. Eu sei que parecer uma coisa assim muito jogada, porque a gente não estava vendo diário, nós estávamos vendo tirinhas e quadrinhos. Mas o que acontece? A secretaria organizou grupos para fazer as atividades impressas e eu não estava no grupo da sala de vocês. Então, os professores do sexto ano, provavelmente, eles colocaram o primeiro módulo do livro. E o primeiro módulo do livro, enquanto gênero, é diário. Por isso da aula de hoje. Mas antes de falar sobre diário, eu queria falar sobre uma outra coisa com vocês. Eu disponibilizei no Google Sala de Aula, é um aplicativo muito bom. Para acessar ele, é só vocês terem um Gmail e depois eu passo a senha por aqui. Eu já estou falando com a Marcela já deve ter repassado meus áudios. Entrando lá, vocês vão perceber que ele está organizado em tópicos. Os 3 primeiros nós já vimos, são só revisão. A única coisa é que eu gostaria que vocês prestassem atenção que no tópico 2 tem um trabalho, que é aquele trabalho impresso que eu entreguei para vocês, que na verdade é a análise de contos. Tudo bem? Que era para ser feita em grupos, porque vocês já fizeram a escrita de contos e a reescrita dos nossos contos errados. E agora uma outra parte da avaliação é esse trabalho aqui, que era aquele trabalho para ser feito em grupo. E ele continua, além dessas atividades escritas. E para começar, a gente tinha parado em quadrinhos. Para começar esse tópico diário, eu vou trabalhar com os dois ao mesmo tempo, tá bom? Hoje eu vou falar sobre diário e depois a gente volta nos quadrinhos e vai indo assim. Para começar o nosso tópico diário, eu preciso falar que, na verdade, o diário íntimo, que é um registro da própria pessoa, nada mais é do que o Facebook é hoje. O Facebook vem disso aqui, dos diários, porque hoje é muito pouco comum que as pessoas tenham diários e fiquem escrevendo o que fizeram no dia. Mas as pessoas no Facebook ficam postando, ou nos blogs, ficam postando o que estão comendo, aonde estão, com quem estão, o que estão fazendo. Esse é o princípio de um diário, registrar a intimidade da própria pessoa. Então, o autor normalmente ele escreve num papel, num caderninho, tudo o que ele fez ao longo de um dia. Vai ter a data e o que ele fez. E normalmente vem lá, querido diário. Esse é um trecho do livro de vocês que eu gostaria que vocês copiassem no caderno. A palavra diário vem de dia. Daí todo dia você registra o que você fez ao longo do dia. Os textos do gênero diário relatam fatos vividos pelo autor e apresentam reflexões, opiniões e sentimentos. Trata-se de uma comunicação íntima. Aqui tem um acento que o livro de vocês faltou. As páginas são escritas diariamente ou há um pequeno intervalo de tempo entre elas. Não há uma estrutura fixa, mas, em geral, possuem data, vocativo e assinatura. O que é vocativo? Vocativo vem de voz, de vocalizar. Quando eu, por exemplo, na sala de vocês chamava a atenção de alguém específico, ou falava o nome de alguém para chamar a atenção dessa pessoa, eu usava a minha voz para isso, falando, por exemplo, Marcela. Isso é um vocativo. Eu estou chamando a minha voz para apelar para o meu interlocutor. Quando você chama o nome da outra pessoa. O vocativo em diários não vai ser o nome, porque eu escrevo um diário para mim mesmo ler. Só que eu falando com o diário é como se o diário fosse uma pessoa. Então o vocativo vai ser normalmente, querido diário, diário. Hoje, meu dia, eu fiz isso, como se eu estivesse falando com o caderno, com o diário. Falando da estrutura, que é mais ou menos fixa, mas normalmente em quase todos os diários o que a gente tem é uma data, o dia em que aquilo aconteceu, o vocativo, que eu falei que normalmente é meu querido diário, caro diário, algo assim, e os acontecimentos importantes do dia. Aqui só uma nota para retomar aquilo que eu já expliquei. O vocativo é um chamamento. Nós o usamos em cartas, e-mails e bilhetes para indicar a quem nos dirigimos. Caro Roberto, por exemplo. E também nos diálogos. Joana, você trouxe o livro? Eu uso o nome dela para vocalizar, vocalizo o nome dela para chamar a atenção. Daí vocalizar, vocativo. A expressão querido diário também é um vocativo, porque eu tô chamando, é como se eu estivesse chamando, vocalizando o nome do diário. Aqui não dá para ver direito, mas isso é um exemplo de diário que está no livro de vocês. 1º de agosto de 2014. Então, quanto à estrutura que eu já falei, olha que eu tenho primeiro, a data. Depois eu vou ter o vocativo. Aí eu vou ter os acontecimentos. Qual é o vocativo? Querido diário, passei o dia mandando mensagem para minhas amigas, andando, contando como foi o acampamento e matando a saudade delas. Então ela vai narrar tudo o que aconteceu ao longo do dia. No final ela fala, beijinhos Marina.
É como se fosse uma carta do que aconteceu no dia que ela está escrevendo para um caderno, que é diário, porque ela usa todo dia para escrever o que está acontecendo. E ela fala com esse caderno. Bom, o diário não literário. Existe um diário que pode ser literatura e um diário que não. Se algum de vocês tem diário, ele não é literário. Ele não foi estipulado como um livro a ser lido na escola. Mas de qualquer forma, normalmente só o leitor lê. Isso é uma coisa privada, íntima. Eu não vou falar tudo que aconteceu no meu dia, o que é importante para mim, e vou dar para todo mundo ler. Tanto que normalmente muitos desenhos abordam isso e até tem trancas nos diários, enfim. Mas normalmente o autor fala consigo mesmo, e esse consigo mesmo é o diário. Eu estou escrevendo alguma coisa aqui, meu querido diário, e o diário é minha segunda pessoa. Só que não existe outra pessoa aqui. É só eu e o caderno que eu estou chamando de diário. Então eu estou falando comigo mesmo para que eu mesmo leia. É esse o processo. Eu vou dar dois exemplos agora para vocês de diários. São dois episódios. Um é de um anime que se chama Diário de Mika. E o segundo é o Diário de um Banana. É um dos episódios, e aqui a gente vai fazer uma reflexão muito importante. Mas primeiro esse, Diário de Mika. A gente vai acompanhar um dia que aconteceu dela. É como se a gente tivesse pegado o caderno ou o diário da Mika e falado assim: olha, começou. Querido diário, o que aconteceu nesse dia da Mica? Aconteceu isso. Sou amiga, sou pequena e o mundo é novo pra mim. Resolver qualquer problema não é tão fácil assim. Mas eu tenho meus amigos que me ajudam de montão. Eu desenho no meu tablet e aprendo a solução. Já o quê? Mas todos eles me passam que o mundo é maravilhoso. A vida é perfeita, só está falando você. Tem outro sem demora, temos muito bem pra ver. Miga! A voz dos bichos. Não, que carne é essa, Mica? É mesmo, abelhuda. Parece que a Mica está pensando em alguma coisa. É melhor não pensar muito, Mica, senão vai cansar a sua cabecinha. Ai, Jabu, você se cansa com tudo. Mas o que é que você tanto pensa, Mica? Eu sei. Pela cara dela, ela está pensando como é que um avião pesadão daquele jeito consegue voar. Ou porque o cabelo cresce de novo quando a gente corta. Ou então porque ela... Ai, deixa a Mica falar. Eu vou contar pra você. Hoje na escolinha, a gente estava fazendo uma atividade e eu vi um barulho muito estranho que estava vindo de fora da sala. Então, todo mundo correu para a janela para ver o que estava fazendo aquele barulho. Eu não acreditei. Aquele barulho era a voz de uma coruja que estava na árvore do pátio. Toda essa parte que ela tá narrando, imagine se para colocar isso numa estrutura de diário, como a gente faria. Querido diário, hoje eu, Mica, estava na escola e daí em diante até a parte da coruja é igualzinho. Por isso que esse anime se chama Diário de Mica, porque narra diariamente tudo que ela passa. Num diário, ela escreveria isso pro próprio caderno. Um outro exemplo que eu quero dar para vocês de diário é uma das passagens de Diário de um Banana. Tem um livro e tem um filme que é muito legal que eu indico também. Coisas aqui. A primeira é que esse toque do queijo estabelece um diálogo muito claro com um mito que se chama o toque de ouro. Procurem aí. O toque de ouro é uma história mítica que fala que o rei Minos, ele pediu um desejo para os deuses e o desejo dele era que tudo que ele tocasse virasse ouro. Só que o que acontece? Esse desejo foi concedido.
Só que as pessoas têm que comer, elas têm que pôr a mão, manipular os alimentos de alguma forma. Tem que beber água, a gente tem que pegar no que a gente bebe água. Então ele acabou morrendo de fome e de sede. Porque tudo que ele pegava virava ouro, inclusive a comida. Inclusive as pessoas que ele não podia abraçar, mas as pessoas. Infelizmente isso é muito próximo do que a gente está vivendo hoje. Ele não podia mais tocar em ninguém, nenhum animal, nem mesmo beber água, porque a hora que ele ia pegar uma garrafa ou um copo, virava ouro, e o líquido de dentro também. Segunda coisa, cuidado com isso aqui. Porque esse tipo de comportamento é completamente reprovável. Isso se chama bullying. Por uma coisa idiota. Esse tipo de brincadeira a gente vê muito na escola, né? Que é aquela coisa, toque em alguém senão você fede, ou enfim. Ou segregar alguém, separar as pessoas. Isso é muito problemático. Não façam esse tipo de coisa. De qualquer modo, eu trouxe isso aqui porque isso é um dia diário que aconteceu na vida desse personagem. Então, esse personagem, na verdade, no livro, tá escrito assim: dia, vamos supor, 23 de agosto. Hoje, querido diário, hoje na escola, aprendi sobre a história do toque do queijo. E aí ele vai relatar tudo isso que vocês viram aqui. É só por isso que eu trouxe, mas tomem cuidado com essa questão do preconceito e respeitem os vossos colegas de sala. Não é porque alguém é gordo, é magro, é alto, é baixo, tem cabelo preto ou tem cabelo loiro que deve ser tratado de forma diferente. A gente tem que tratar as pessoas iguais porque elas são pessoas e merecem respeito como pessoas. Bom, enfim. A parte desse diário que não é literário, existe um diário que vira literatura. E esse diário é lido. Iago, mas você não falou até agora que ninguém lê o diário? O meu diário ninguém vai ler. Agora, existem algumas situações, por exemplo, situações de guerra, a Segunda Guerra Mundial, tem um diário que se chama Diário de Anne Frank. Anne Frank foi uma judia que, que viveu durante o período da Segunda Guerra, no qual Hitler perseguiu os judeus. E ela escrevia um diário, ela escrevia num caderno tudo o que acontecia no dia dela. Esse diário ficou para a posteridade, para os anos depois, e virou um livro. Nesse livro tem relatado esse período de guerra. Quando isso acontece, o diário deixa de ser privado e se torna público. Mas um diário só é público se ele vira livro e se ele é uma reportagem histórica de um momento. E normalmente isso só acontece em tempos de guerra ou em conflitos e mudanças. Quem sabe vocês não estão escrevendo tipo diários, porque a gente tá no Covid, isso nunca foi vivido, né? Diários para a posteridade sobre o tempo de hoje. Vocês têm no livro de vocês o diário de Zlata. Zlata era uma menina que viveu na Iugoslávia, ex-Iugoslávia, né? Entre 91 e 2001 teve uma guerra, sobretudo na cidade que hoje é a capital de Sarajevo, de separação. E ela narra, inclusive, o dia a dia dela, diário, nesse diário, falando, querido diário. Só que ela dá um nome pro diário. O diário dela se chama Mini. Então, em vez dela começar querido diário, ela vai começar sempre Dear Mini. Dear, porque dear em inglês é querido. Pronúncia ótima, excepcional da minha parte. E ela narra isso e isso ficou para a posteridade, para os dias de hoje, como um relato daquele tempo. Daí não é mais só privado dela. Não é só a Slata que lê, até porque a Slata morreu. Quem está lendo agora somos todos nós para termos acesso ao que foi aquele horror. Um dos exemplos está aqui, ó, Dear Mimi, olha o vocativo. Aquela estrutura que a gente viu. Só não tem a data aqui, porque ela está falando de várias semanas. Quanta coisa eu fiz, eu vou abrir um pouco mais essa imagem para vocês verem melhor. Porque eu acho que aqui está muito pequeno. Mas eu vou lendo enquanto isso. Deixa eu ver se vai abrir. Finalmente o computador me ajudou. Dear Mimi. Mimi é o diário. Quanta coisa eu fiz nesses últimos dias. Hoje fiquei em casa. Tive minha primeira aula de piano. Que abraço apertado nós nos demos. Bill, Iana, Jankovic e eu. Desde março a gente não se via. Depois nos dedicamos a Sner, Bach, Mozart e Chopin. Um estudo, uma fuga, uma sonata e uma peça. Então o que ela está falando aqui? O que ela fez naquele dia? O que ela fez naquele dia? Teve aulas de piano. E por aí vai a história. Bom, outros exemplos disso, muito interessante. Existe uma autora que se chama Marjane Satrapi. Ela é iraniana
E ela, durante a infância dela, ela viveu a transição do Irã, enquanto o Irã era governado pelo que a gente chama de Shah, e esse Shah caiu e se instaurou uma república islâmica. As pessoas antes, na infância dela, da Marjane, não tinham que andar de burca. Ela viveu essa transição e ela narra isso numa história em quadrinhos. Daí que eu disse pra vocês que eu vou trabalhar com as duas coisas, diário e quadrinhos. E isso se chama. Ela faz uma história em quadrinhos que se chama Persepolis. Eu tô falando assim porque é francês o original. Persépolis. Persépolis, na verdade, é o nome antigo da capital iraniana. Irã. Eu tô falando de Irã, tá? E ela viaja do Irã até a França para estudar. E lá na França ela não tem que usar burca, porque a família dela tinha dinheiro e fica com medo que ela morra no Irã. E aí todas as lembranças dela é muito interessante, porque o presente dela tem cor, as lembranças são em preto e branco, e isso é muito significativo, porque ela lembrando da infância dela, do horror que ela passou, faz a vida dela de hoje perder toda a cor, daí o passado ser representado em preto e branco. Infelizmente eu tenho esse filme, só que eu tenho ele só em francês, e eu procurei no YouTube, mas ele foi retirado por infelizmente a gente tem essa questão de direitos autorais e a Marjane provavelmente viu que estavam usando a produção dela e tirou. Mas se vocês encontrarem, é um filme que eu recomendo. Essa é uma passagem que ela tá falando de quando ela ficou no convento, porque ela morou um tempo num convento com as freiras. Claro que isso não é um diário. Isso são histórias em quadrinhos. Minha mãe tá passando, atrapalhando a aula. São histórias em quadrinhos, mas isso é uma questão diária que uma menina muito bem poderia narrar num diário. Ah, uma outra coisa pra praticar que eu queria falar pra vocês. Pode parecer uma coisa muito chata fazer isso em tempos de Facebook, que a gente já tem um outro suporte pra fazer isso e não papel. Mas imaginem se vocês não fossem vocês. Um exercício interessante pra fazer um diário seria, por exemplo, peguem um anime que vocês gostam, pode ser Pokémon. Imagine como seria um dia de treinamento com seu Pokémon favorito. E relata isso num diário. Querido diário, hoje eu e o meu Pokémon treinamos tal e tal ataque. Ele está evoluindo. Querido diário, aí coloca a data. Dia 20. Que dia é hoje? Dia 26 de março de 2020. Querido diário, hoje meu Charmander acaba de evoluir para um Charizard. Estou muito feliz. Espera aí que minha mãe vai passar atrapalhando a minha aula de novo. Um exercício interessante, um outro, é vocês imaginarem que são um dos personagens desse filme. Por que esse filme? Porque eu gosto muito dele, é aleatório. Ou de qualquer filme, de qualquer anime que vocês gostem. Se vocês acharem que, não tô fazendo nada agora no Covid, não tem como eu relatar nada. Imaginem que vocês são um personagem de uma série ou de alguma coisa que vocês gostam. Vou passar o trailer, só pra gente dar uma olhada e ter ideias aqui. Eu tenho vagado por aí por muito tempo. Meu nome é Jack Frost. Eu adoro ficar na minha. Sem obrigações, sem responsabilidades. Isso é que é vida. E aí, amigão? Há quanto tempo? Nevasca de 68, eu acho. No domingo de Páscoa, não foi? Você não tá mais chateado comigo, né? Tô. Mas eu vim aqui por outro motivo. Vamos? Olha aí, Jack Frost. Papai Noel? Uau! Espero que os Yetis tenham tratado você, né? Adorei ser arremessado dentro de um saco por um montão mágico. Ótimo, a ideia foi minha. Os 4 principais reunidos. O Papai Noel, a Fada do Dente, o Sandman e o Canguru da Páscoa. O quê? Eu sou um coelhão. Nossa missão é proteger as crianças do mundo. Agora vamos enfrentar uma ameaça como nunca enfrentamos. Mas que sonho adorável. O que é mais forte É o medo. Precisamos da sua ajuda. Por que eu? Você tem uma coisa muito especial. Não conseguiremos sem você. Vamos lá! Sandman! Sandman! Acorda! Você pode perder medo, Jack. Eu não tenho medo de você. Estamos juntos nessa. Você pega os da esquerda que eu pego os da direita?
Um bom exercício para treinar isso seria se imaginar como um desses guardiões que tá aqui e imaginar como seria um dia vivendo eles. O que você faria se fosse algum deles? Como seria isso? Narrem para um diário, coloquem nessa estrutura aqui com uma data, um vocativo, querido diário, ou dê um nome para o seu diário e narre o que um desses heróis faria ao longo do dia. O que ele faria? Contra quem ele lutaria? Eu espero ter ajudado, gente. Qualquer dúvida sobre a atividade vocês me mandam. E pode mandar inbox mesmo, não tem problema. Um beijo, um abraço. Fiquem bem, se cuidam.